Pessoal, estamos aqui no CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, para contar para vocês a história do acidente radiológico que aconteceu na cidade de Goiânia e o porquê os resíduos que foram infectados pelo Césio-137 vieram parar aqui, na cidade de Abadia de Goiás. Eu me chamo Manuel e bem-vindo ao nosso trabalho. É chamado de lixo radioativo, mas mais conhecido como lixo nuclear. É todo elemento químico que possui radiação na sua composição. A radiação ela pode ser encontrada em atividades hospitalares, usinas nucleares e também pode ser encontrada em centros de pesquisa. E isso é muito perigoso para a saúde humana e também a natureza em um todo. Por causa do seu nível de perigo, esses lixos enviados para organizações governamentais para fazer o descarte correto. Por isso, algumas medidas são tomadas para que esse lixo seja descartado da forma eficiente e segura, para não correr riscos para a vida humana e para o meio ambiente. O acidente com o Césio-137 ocorreu em 13 de setembro de 1987, quando Wagner Pereira e Roberto Alves, dois catadores de lixo, encontraram um equipamento de radioterapia em uma clínica abandonada. Ô Beto, peraí, Beto. Hoje era meu dia de sorte. Eu descobri uma mina de ouro, Beto. Uma mina de ouro. É de ouro aqui, você tá doido? Ó, vai, tô achando que sua vida desempregada tá deixando ele doido mesmo. Eu tô falando sério. Ó. Cadê? Ai, Beto. Tá aqui dentro. Vem. Olha só. Que beleza, homem. Ah, Gambaragai. Isso aí que eu tô mina de ouro. Gambaragai é tua mãe. Ó. Presta atenção. Aqui dentro deve ter ao menos 200 quilos de chumbo. Ai, dá pra arrumar um dinheirão, ó. Você acha? Pega os trecos, vamos tirar esse troço. Tá? Vai. Lá eles desmontaram esse equipamento e encontraram uma cápsula de chumbo. E por chumbo ter um valor estimado no mercado, eles decidiram vender esse chumbo para o ferro velho. E esse ferro velho tinha como proprietário um senhor chamado Devair Ferreira. O que deve ser isso? Sei lá. Confere 500. Eu? 500. Cadê Bahia? Cadê Bahia? Cadê Bahia? Aqui, ó. Conseguimos desmontar esse pedaço aqui. Enfia isso lá na prateleira que depois eu resolvo fazer com isso. Tá bom. E o que eu faço com isso? Ô, tá doido, é? No mesmo lugar tem doido. Devair Ferreira, então, depois de 3 dias, ele entrou em seu depósito e se deparou com um brilho azul, que chamava muito a sua atenção. Ele foi lá e viu que dentro da cápsula possuía um cilindro, e nesse cilindro havia 19 gramas do Césio-137. Mas, por falta de conhecimento, ele levou esse produto radioativo para sua casa, para mostrar para as pessoas, para os conhecidos e familiares. Gabi! Ah, mulher, Gabi! Vem ver! Ô, tio, tô vendo televisão. Desliga isso aí, mulher. Vem ver. Vem ver esse trem.
Nossa Senhora do Céu. E eu vou pegar uma pedrinha dessa e fazer um anel pra você. Deixa de ser bobo, meu bem. Aposto que nenhuma mulher no mundo tem um anel mais bonito que o seu. Se prepara pra ver a coisa mais bonita que já viu. Que coisa mais linda! Posso pegar? Claro, pega. Onde é que você conseguiu isso? Foi aí que comprou. Venderam aqui pro Ferro Velho. É lindo! Ô, Devaí, você sabe o que é isso? Depois do ocorrido, tanto Wagner Pereira quanto Roberto Alves começaram a ter uma série de vômitos frequentes, mas eles associaram isso a uma possível intoxicação alimentar. Então, no dia 15 de setembro do mesmo ano, Wagner decidiu ir a um consultório médico, porque ele estava tendo bastante diarreia, vômitos e com uma de suas mãos inchadas. Só que o resultado foi o mesmo, uma possível intoxicação alimentar por conta de ingestão de alimentos em más condições. A DI convidou várias pessoas, para admirarem aquele cor azul brilhante e Igor estava entre essas pessoas. Ele então pegou partículas e levou para sua casa. E sua filha, a Lady, acabou ingerindo acidentalmente o material radioativo. Ela foi levada para o hospital, lutaram com todas as suas possibilidades, mas infelizmente ela não resistiu e veio a óbito. Vou mostrar isso pras crianças. Posso levar um pouquinho? Não é aqui não. Pega um envelope pra você. Senão, deve na caixinha de fósforo. Deus faz umas coisas, né? O papai te ama demais da conta. Pai, que bom que você chegou! Ó, meu bem. Uma cidade nascendo debaixo da sua cama só pra você, meu amor. Pai, você é o melhor mágico do mundo! Filha, lá vou chamar o princesa. A família, então, de Devaí Pereira começou a sentir sintomas também da mesma forma. 12 pessoas começaram a ir para um dos melhores hospitais de Goiânia com os mesmos sintomas: vômito, febre alta, diarreia e quedas de cabelo. A primeira pessoa que começou a desconfiar daquele pó brilhante foi Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devaí. Ela então pegou o cilindro que continha Césio 137 e levou até a vigilância sanitária. Você não acha que a culpa é desse troço? Só pode ser. Desde que esse troço chegou aqui em casa é que tá todo mundo ficando doente. Gabriela, acho melhor você mostrar isso para um médico. E por esse motivo, a contaminação foi maior por conta do cilindro ser levado dentro de um ônibus. E isso resultou na contaminação de várias pessoas que estavam lá dentro.
Lá, eles guardaram por não saber do que se tratava, mas logo depois descobriram que se tratava nada mais nada menos do que um material altamente radioativo. Infelizmente, o acidente com o Césio 137 levou um final trágico. Muitas pessoas, ao total 249, foram contaminadas e levaram lesões para sua vida inteira. Já outras pessoas, infelizmente, não resistiram e que acabaram falecendo. Temos também, como exemplo, a própria Maria Gabriela, que foi a primeira pessoa que desconfiou daquele pó brilhante ser radioativo. Ela também não conseguiu resistir e acabou falecendo. Esses foram os exemplos de pessoas que tiveram um fim trágico com o acidente do Césio 137 em Goiânia. Mais de 112 mil pessoas foram monitoradas, cerca de 10% da população da cidade de Goiânia. 249 pessoas apresentaram contaminações externas ou internas. 49 pessoas foram hospitalizadas, 20 pessoas necessitaram de cuidados médicos intensivos, 10 pessoas ficaram em condições críticas. Ao todo, 4 pessoas morreram, no intervalo de 4 semanas. O Césio 137, embora ele seja um isótopo radioativo, ele pertence à família dos alcalinos, tá? Ali da tabela periódica. Lembrando que tabela periódica é hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, o césio, o elemento químico, você tem isótopos estáveis, não radioativos, e os isótopos instáveis, que são os radioativos. Tá? Então, o césio 137 é um isótopo radioativo que não tem na natureza, ele é produzido em reatores para o uso na nossa sociedade. Tá bom? Ele não tem. Esse isótopo específico, 137, 134, ele não tem. Tá? Ele é artificial. Tá bom? Então, assim, mas a química é do césio, não é do isótopo radioativo. A única diferença do isótopo radioativo é que ele tem uma estabilidade nuclear, ele emite radiação ao longo do tempo, para quê? Alcançar a estabilidade. Então, o elemento radioativo, no final lá dos seus decaimentos, de acordo com a sua meia-vida, ele vai chegar num elemento estável, não radioativo, que é isso que vai acontecer com o depósito aqui. Tá? Mas, por enquanto, já se passou do acidente um pouco mais de uma meia-vida. Então, de toda a concentração de atividade que foi recolhida na cidade de Goiânia, no depósito que você não tem mais acesso, que ele é lacrado, tá? Vocês já foram lá no morro, em cima? Não? Então, depois é bom vocês irem lá e filmarem, tá? Você não tem acesso, ele é lacrado, tá? Mas assim, toda a concentração de atividade que foi recolhida da cidade de Goiânia, como rejeito radioativo, está lá e hoje só tem a metade, porque já se passou mais de uma meia-vida. Então ele decai a metade. Assim, em uma unidade que vocês conheçam, vamos supor, era como se em 1987 eu tiver, isso é simbologia só para você entender, né? Como se você tivesse 1 kg de césio 137 em 1987 e hoje, ali dentro do rejeito, embora você não tenha acesso, só tivesse meio quilo. Ele decai a metade. Daqui a mais 30 anos, vai decair mais a metade. Aí vai ter só 250 gramas. E por aí vai. Então, a partir de 10 meia-vidas, que é o depósito que foi construído com segurança para isso, né? Você, a princípio, já teria
decaído uma quantidade que ele não se tornaria mais nocivo a ninguém. A quantidade de material radioativo lá é quase que insignificante. Quando você bateu o raio-x, você recebeu uma quantidade de dose de radiação que foi depositada no seu corpo. Tá bom? Para o quê? Seja ele do tórax, do dente, da mama, seja ele qual exame for, tá? Então, esse exame, ele é, assim, estudado qual a melhor dose para me dar a melhor imagem, tá? Para o médico fazer o melhor diagnóstico para curar o paciente. Tá bom? Essa é a finalidade. O raio-x, então, se você recebeu uma radiação, você saiu de lá contaminado? Não. O raio-x, ele é uma radiação ionizante, assim como a radiação gama, que é proveniente do Césio 137, mas ele é um equipamento que você tem uma fotomultiplicadora, você ligou na tomada. O que é que vem pela energia? Esses elétrons que vêm na energia elétrica, ele passa ali pela essa fotomultiplicadora e alguns equipamentos que vão ampliar e acelerar esses elétrons, e com isso, no final, ele bate no anteparo e nesse freamento ele produz um raio-x característico. Então, qualquer equipamento, seja dentário, seja no médico, uma vez desligado, não tem nenhum risco radiológico, nenhum. Agora, claro que é uma radiação ionizante que tem que ter controle. Várias pessoas receberam dose no seu trabalho do dia a dia, mas eles não foram contaminados. Então isso, agora, às vezes, essas contaminações eram externas, só na roupa, ou às vezes no cabelo, na barba, quando usa o bigode, mas nada que um banho não conseguisse você remover esse material. Quando a contaminação é interna, essa é mais difícil. Aí depende muito da quantidade que a pessoa ingeriu. Por isso que no acidente aconteceu de várias pessoas. A dose foi muito elevada, então houve um paciente que tiveram que amputar órgãos, né, o braço, dedo também, feridas que às vezes não cicatrizam, né? E 4 pessoas do acidente vieram a falecer, principalmente a menina, porque a quantidade que ela ingeriu foi muito alta, então ela recebeu uma dose, porque quando ela se contamina internamente, ela está o tempo todo sendo irradiada. Quando você faz o exame de raio-x, você tomou uma dose, mas sai de lá, entendeu? Porque a selinha, à medida que ela recebeu, foi informada do possível acidente e realmente constatou, né, o acidente, foi feito o cerco e ninguém mais entrava ou saía daquela área ali. Aí os técnicos foram procurando novos focos de acordo com as informações que eram coletadas, né, com as pessoas que estavam envolvidas ali no desmonte do equipamento. Essa daqui é a casa do seu... Isso, é lá na 57. Aqui, na verdade, eram várias casinhas, né, que foram demolidas. Né? Nossa. No total foram, se não me engano, 7 casas que foram demolidas. E essas famílias que moravam nessas casas? Então, todas elas, na época, foram remanejadas ou para outros imóveis de familiares ou para hotéis, né? Aí dependeu da opção de cada família, entendeu? Entendi. Em 87, o que aconteceu com as pessoas que foram responsáveis por abandonar o objeto que continua sendo? Então, a princípio, os médicos que eram os responsáveis todos, eles foram incriminados, né, perante a justiça e foram presos, né, na época, né? Então, assim, quem julga não é a CNM, isso é a justiça, tá? Então, assim, aí eles foram, a justiça entendeu, diante das provas, que houve uma negligência técnica em relação a isso. Tem alguns abadienses que acham que o Césio pode contaminar a água de mulheres. Contaminar? Sim. Bom, então, assim, o que é feito
depois que o rejeito provisoriamente ficou aqui, até construir ele definitivo, ele ficou provisoriamente, sob as intempéries, sol, chuva, vento, tudo. Tá? Então você eram condicionados de forma que a água da chuva, qualquer coisa, a CNN monitorasse se há alguma lixiviação desse material para o meio ambiente. Mesmo provisoriamente, não houve. Tem relatórios que podem ser acessados por qualquer pessoa. Eles estão públicos. Tá? E mesmo depois que colocou lá dentro, eles foram toda uma blindagem, né? E segregação daqueles materiais para que isso não ocorra. Mas mesmo assim, existe um programa de monitoramento ambiental onde você analisa várias matrizes ambientais do parque e do entorno, onde você analisa a concentração de Césio-137, para garantir, né, ali se está havendo uma possível lixiviação ou transposição do material radioativo que está lá nesse rejeito para o meio ambiente. Não tem nada. Sim, são macacões, né, que você usava, mas não tem nenhum material assim, especial, algodão, né, e que você usava era para não contaminar a sua roupa, ou você também não tem uma contaminação externa. Então, como teve muita poeira, né, devido à demolição, remoção dos rejeitos, né, aí você tinha que usar máscaras, né, para quê? Evitar uma contaminação interna de você inalar uma poeira contaminada. Tá? Aí muitas vezes o filtro aqui é carvão, tá vendo? Aí você media a máscara e media o filtro. Às vezes estava tudo concentrado aqui a contaminação. A máscara estava boa, né? Assim, ou com coisa leve de contaminação, que era fácil você descontaminar, você recuperava a máscara e colocava filtros novos para ser reutilizado. Tá bom? Isso aqui também é um EPI comum de outras atividades, de mineração, não é específico para o trabalho com material radioativo. Tá? Mas a gente usou, né? Devido a isso. E também usou os capacetes, né, devido a demolições, né? Para evitar de cair coisas na sua cabeça, você ter um dano físico em relação a isso. Né? São os EPIs normais que você usa na construção civil ou na área de mineração, entendeu? Que também você usa na nossa área. Que é um cintilador líquido, né? Ele não é específico, quer dizer, ele é muito bom quantitativamente, mas ele não mede qualitativamente. O que vem a ser isso? Ele não me diz qual o elemento radioativo que eu estou medindo, tá? Mas ele é muito sensível, é um cintilador, né? Mas como lá o acidente só foi com um elemento radioativo, o isótopo do Césio-137, então, e era o que nós tínhamos na época, tá? Assim, né? De 87 você não tinha muita tecnologia, hoje você tem equipamentos muito mais sensíveis que esse, muito menores, e que ainda faz a espectrometria, quer dizer, ele, se tivesse mais elementos radioativos, como no acidente nuclear, né, que tem vários, né, centenas de milhares às vezes, ele conseguiria discriminar qual elemento radioativo que você está medindo. Esse aqui não. Esse aqui é um para-raio. Antigamente, geralmente ele é um emissor alfa, que é uma partícula positiva. Os raios geralmente são negativos, mas tem raios negativos também, mas a maior parte são positivos, negativos, mas tem raios positivos, né? Então ele emite uma radiação positiva que teria uma eficiência maior para atrair o raio e com isso dissipar no solo, tá? Então, geralmente esses para-raios ou é uma fonte de ameriço, né, 241, ou rádio 226, são os mais comuns, tá?
Só que depois os físicos inventaram para-raios que são tão eficientes quanto esses. Então, já que surgiu uma tecnologia que, vamos supor, é compatível com essa ou até melhor, você não precisa mais produzir para-raios com material radioativo. Então, os que tem são recolhidos. Tá bom? É uma maquete da usina nuclear de Angra, né? Que é lá no Rio de Janeiro, né? Essa usina nuclear. Aí você tem a Angra 1, que é a primeira, e essa aqui é a Angra 2. E agora está construindo mais para cá a Angra 3, né? Que está agora que foi retomada, né? Estou dizendo que até 2030 deve concluir. Agora nós estamos aqui no local em que foram depositados os rejeitos contaminados com césio 137. Aqui estão cerca de 6.000 toneladas de rejeitos sólidos, que levam cerca de 300 anos para perderem a sua propriedade radioativa. Esse é o modelo do depósito definitivo que abriga os rejeitos radiativos do acidente com o césio 137. Construído conforme padrões da Agência Internacional de Energia Atômica, possui estrutura que ar-condiciona os tambores e caixas metálicas, com blindagem, segurança à população e ao meio ambiente. Sim, a ciência nuclear é utilizada para a nossa saúde. A radioatividade é uma das características de todos os radiofármacos. Uma dose calculada com segurança é sempre bem recebida pelo paciente. Existe um medicamento chamado ácido da Rússia. É um comprimido que pode ser usado em emergências de radiação para ajudar a eliminar o césio 137 e também o talho, radioativos do corpo de uma pessoa. O ácido da Prússia captura o césio no intestino e impede que ele seja reabsorvido pelo corpo. Os materiais radioativos seguem pelo intestino e são expelidos através dos movimentos intestinais. Por reduzir o tempo em que o césio permanece no corpo, o ácido da Prússia ajuda a limitar o tempo em que o corpo fica à exposição da radiação. O ácido da Prússia é disponibilizado apenas com receita médica e só deve ser administrado quando indicado por agentes de saúde pública e profissionais de saúde. O acidente radiológico ocorrido em Goiânia no ano de 1987 foi um dos mais graves registrados até hoje. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, as consequências poderiam ter sido muito piores, muito mais sérias, se não fosse o comprometimento e a determinação de todos os agentes e instituições responsáveis que trabalharam nas ações de descontaminação.